Desistir não é uma opção. Porque aqui a gente sempre anda para frente. Para reagir em situações reais, você precisa de duas coisas: preparo técnico e preparo psicológico. Trabalhamos essas duas coisas em nossas aulas de Krav Maga. E aqui eu quero de uma vez por todas que você entenda que você tem não só o direito, mas o poder de escolher a vida. Então, novamente aqui com o professor de Krav Maga, Carlos Primo, professor responsável pela região da Cidade Baixa, em Salvador. Professor, existe alguma limitação de caráter corporal que no quesito que o Krav Maga ele não é recomendado? O Krav Maga ele foi feito para que qualquer pessoa, independente de idade, sexo ou porte físico, seja capaz de se defender. Existem lesões que o médico vai dizer, presta atenção, você não pode fazer atividade física nenhuma. Você não pode andar, não pode mexer, não pode olhar para o lado. E aí, esse aluno é melhor esperar um pouco, né? E ficar em casa, do que correr o risco de, sei lá, vai que ele anda e pisa errado. Uma vez que não tem recomendação médica nenhuma dizendo que ele não pode fazer atividade física de jeito nenhum, ele pode vir, mesmo que ele tenha um problema no joelho, mesmo que ele tenha um problema na coluna. Lembra que Krav Maga não tem competições, não tem regras. Então o objetivo é dar para o aluno a capacidade real de se defender. Como não tem competições, ele acaba desenvolvendo a capacidade de se defender independente das limitações dele. Tem um aluno no Rio de Janeiro que ele teve um derrame, paralisou o lado esquerdo do corpo dele inteiro. Ele treina. Ele faz tudo perfeito, pula, acontece. Não, mas ele faz dentro das limitações dele o suficiente para poder se defender, chegar vivo em casa. Esse é o ponto. Independente da lesão que ele tenha, se ele pode praticar atividade física, se ele pode se mexer, mesmo com as limitações ele faz. Condromalácia patelar, esse tipo de coisa, são lesões comuns em alunos, em alunas. E quando o aluno chega, a primeira coisa que eu faço é perguntar para ele: você tem alguma lesão que eu preciso ficar sabendo? Você tem alguma doença que eu preciso ficar sabendo? E dessa forma, eu tenho uma noção muito clara de qual lesão cada aluno tem antes dele começar a fazer meu aquecimento. E aí, se necessário adaptar o exercício para a lesão dele, a gente adapta o exercício para a lesão dele. Eu tenho um aluno que não tem esses dois dedos aqui. E ele não consegue fechar a mão direita. E aí, como é que ele soca? Pois é, ele soca. Só que ele soca de outro jeito. Deu para entender? Eu não posso chegar para ele e dizer: presta atenção, você não tem o direito de se defender, você não tem a capacidade de se defender. Claro que ele tem. Agora a gente vai trabalhar dentro das situações. Agora, é importante também ressaltar que todos os alunos eles são obrigados a entregar atestado médico, comprovando que eles podem fazer atividade física. E se ele tem algumas limitações ou qualquer coisa assim, consta no atestado que eles têm essa limitação. Não cabe a mim, como instrutor de Krav Maga, avaliar: olha, você tem lesão aqui e aqui, porque eu não sou médico. Tá? Eu fiz curso de instrutor que tem anatomia, fisiologia, primeiros socorros, mas isso não me qualifica como médico para diagnosticar ninguém. O aluno ele pega o atestado exatamente para diagnosticar esse tipo de coisa. Mas, professor, você sabe dizer se tem alguma limitação de até para onde um aluno consegue chegar possuindo uma dessas limitações? A gente sabe que ele consegue vir treinar e se defender de algumas determinadas situações. Mas eu não entendi a pergunta. Chegar, o que? Graduação? Sim. Qualquer um consegue fazer Krav Maga. Isso é importante de ressaltar. Mas ninguém pega preto. Eu escutei isso a primeira vez do mestre Kobe. Tá? Com relativamente muito pouco tempo, qualquer pessoa, independente de lesão, independente de idade, ele consegue ter muito boas noções de defesa pessoal. Você não precisa ser atleta para se defender da agressão. Você não precisa ser gigante para se defender de uma agressão. Não precisa ser forte, não precisa ser atleta, não precisa ser novo. Não importa. Você consegue se defender. Agora, virar instrutor não é para qualquer um. Entende? Aí é outra história. O cara que ele é instrutor, aí vamos avaliar ele, vamos ver se ele tem perfil. Às vezes ele é até muito bom tecnicamente, não tem lesão nenhuma, mas aí a gente tem que ver o perfil, saber ensinar é diferente, entendeu? E assim vai.
Então, até onde ele vai até onde ele pode ir. E mais um pouco ainda, tá? Pode ter certeza. Não até onde ele acredita não, porque a gente vai mudar muito a cabeça dele ainda. Só para você saber, o aluno que ele teve o derrame, até agora ele está na faixa azul. Ok? Que é uma graduação maior do que a de vocês dois aí. Somados. Dá para ir bem longe, tá? Dá para aprender bastante coisa. Porque, como eu falei, não depende de força física. O Krav Maga é simples, rápido e objetivo, na verdade. Ele é simples para que qualquer um consiga fazer. Movimentos naturais do corpo. É rápido para que a defesa seja mais curta do que o ataque. Dessa forma, mesmo que você seja um pouco mais lento, você consegue defender. Ou muito mais lento. E é objetivo para você não precisar medir força. Se eu chegar para você e falar, pega esse dedo, bota no olho dele, tem o mesmo efeito de botar no meu olho. E se eu tiver um derrame e botar para lá, também não tem diferença. E se eu tenho, sei lá, meu braço quebrado e eu botar esse dedo, tem diferença. Se eu tenho esse dedo quebrado, eu boto esse dedo, ou eu boto esse dedo, ou eu boto esse dedo. Eu tenho 5, tenho 10 dedos. Deu para entender? E se eu não tenho dedo nenhum, eu chuto o meio das pernas dele e funciona igual. Eu sempre vou ter uma resposta. Não importa a lesão, se ele pode fazer atividade física, e tem comprovando isso, né, atestado, eu não vejo por que ele não poderia fazer Krav Maga. Não tem nem dúvida disso. Krav Maga pode, deve e vai ajudar ele pro resto da vida dele. Sem a menor sombra de dúvida. Pode parecer uma pergunta meio perversa, né? Mas durante esses anos todos do Krav Maga aqui no Brasil, existe algum histórico de lesionados durante a prática do Krav Maga? Lesão por acidente acontece em qualquer lugar, tá? O que isso quer dizer? Por mais que você tome cuidado, todos os cuidados necessários, inclusive, é matéria do curso do instrutor, segurança dos treinos, tá? Por mais que você tome todos os cuidados do mundo, se você vê isso aqui acolchoado, tatame. Mas tem gente que consegue se machucar caindo aqui, tá? Claro, normal. Se eu botasse acolchoado na parede, se eu botasse tudo, ainda assim teria risco de lesão. E pode acontecer. Tem a menor sombra de dúvida. Mas uma coisa eu posso garantir para você. Meus alunos, eles se machucam 100, 200 vezes mais no baba, no futebol, do que aqui nos treinos. É muito mais comum um aluno antes do exame se machucar numa topada do que treinando forte aqui. Porque existe uma preocupação com a segurança nos treinos. Então, independente de qualquer coisa, aqui ele só vai machucar se ele não fizer o que eu estou dizendo para ele fazer. Se ele fizer de outro jeito, se ele inventar uma coisa aqui, aí ele acaba se machucando. E é muito raro, muito raro. Antes que você pergunte, aqui no meu tatame, eu dou aula há 5 anos. Só teve um aluno com lesão grave. Um aluno com lesão grave. E se eu te contar como é que foi, você não acredita. Eu acho que você sabe, né? Sabe qual foi? Não, verdade, então foram 2. Foram 2 alunos, tá? E todos os 2 estavam fazendo o quê? O que eu não mandei ele fazer. Nesses 2 casos, o que aconteceu foi o seguinte. No primeiro, foi uma aluna, faixa branca, e aí a gente estava fazendo uma dinâmica aqui, e que a gente fala de grupo, né? De múmia. Aí, basicamente, ela ficou um pouco assustada com a dinâmica e andou para trás. Aí ela tropeçou nela mesma e botou a mão assim. Aí a mão virou. Médico, pronto, tá bem hoje, tá? Tá vivo, tá tranquilo. E o outro treina com a gente até hoje, que é o Genivaldo. Que eu cheguei para ele, alguém não fez a matéria? Ninguém levantou a mão. Todo mundo fez a matéria. Fez. Quem fez, levanta a mão. Ele levantou a mão. Então tá bom, vai treinar. Ele não tinha feito a matéria. Aí ele não entendeu nada do que aconteceu, se jogou de qualquer jeito, ele acabou se machucando. Mas não foi nada grave, tanto que ele treina até hoje. Assim, foi uma lesão, mas não foi nada absurdo. Então o que eu quero dizer com isso? Por mais que a gente tome cuidado e tudo mais, sempre tem um fator a mais que o aluno pode lesionar. Mas é muito raro. Eu tô falando sobre 5 anos dando aula. Teve esses 2 casos. Me fala aí, no último mês, quantos jogadores de futebol aí se machucaram? Quantos atletas de qualquer coisa se machucaram? Aliás, no último mês, quantas vezes você já se machucou em casa? Sozinho. Sem fazer nada, engasgando com a ervilha, como falam. Então, assim, a chance de você se machucar no tatame do Krav Maga, ela é, eu diria, até inferior da de você se machucar fazendo qualquer coisa na sua vida. Muito difícil.
Muito difícil. Muito difícil. Porque não quer dizer que a gente não treina. E muitas vezes até forte. Mas machucar... Pra que machucar? Eu treino você pra chegar vivo em casa, pra você chegar inteiro, eu vou te quebrar aqui, não tem sentido. Como Krav Maga é para qualquer pessoa, eu suponho que os treinos não possam ser extremamente pesados. Em um nível que pessoas... que existem um tipo de pessoas que não consigam fazer. Tá. Só o Krav Maga dá conta de te dar o condicionamento físico para fazer tudo que você precisa fazer aqui, ou existem situações que você precisa treinar fora, fazer uma academia, correr, fazer algo fora do tatame para vir para cá e ter o condicionamento físico bom? Escuta, o que é difícil para você não necessariamente é difícil para mim. O que é difícil para mim não necessariamente é difícil para você. O que você chama de difícil? Quando a gente vai treinar Krav Maga e a gente faz a aula para isso, a gente faz ela de uma forma que ela tire do aluno o máximo que ele pode dar. Eu falo para o meu aluno muito claro, assim, eu vou dar um exemplo, só para você entender, tá? Eu chego para o aluno e faço assim: senhores, vamos fazer flexão. Eu não vou aqui fazer uma disputa e dizer, olha, você tem que fazer mais flexão do que ele, ou do que ela. Olha lá ela fazendo flexão, você não consegue fazer mais que ela. Você não vai me ver fazendo isso. Aqui não tem competição. Mas, se eu te vi fazendo 10 flexões ontem, eu vou fazer de tudo para amanhã você fazer 10 flexões e mais meia flexão que seja. Deu para entender? E aí você melhora sempre. E o treino vai ser sempre difícil para você. Entendeu o que quer dizer? E você vai estar sempre melhorando aqui. Então sim, o treino é puxado para você. E para você. E para quem mais vier. Ah, mas vem um atleta aqui, ele é muito... Vai ser puxado para ele também. Porque ele vai vir aqui, ele vai fazer 80 flexões, e amanhã eu vou garantir que ele vai fazer 80 flexões mais meia flexão. Eu não quero fazer do meu aluno super-homem. Eu quero que ele se torne um super você. Ele vai ser o máximo que ele pode ser. E é essa a ideia do Krav Maga. A gente não disputa com um com o outro. A gente disputa com a gente mesmo. E daí a gente consegue ir mais longe. Não tem o menor sentido você achar que você precisa de alguma coisa para completar o Krav Maga. O Krav Maga ele se basta. Tudo que desde que eu entrei no Krav Maga, da branca até a faixa preta, eu nunca precisei fazer nada para completar. Peguei a preta. Virei instrutor. E treino. Agora, dizer que o aluno vai treinar só na academia, isso não é verdade. Mesmo que ele só faça o que o instrutor mandar. Primeiro, tem aulas externas, a gente treina fora da academia também. E segundo, chega uma fase que a gente estimula o aluno a se preocupar mais com ele mesmo. A fase não, desde o início é isso. Mas chega um momento que ele se preocupa tanto com ele mesmo, que ele mesmo vai procurar fazer alguma coisa, não treinar, mas correr, fazer algum exercício, no dia a dia dele mesmo, porque ele gosta. Eu estava conversando com meus alunos hoje, dizendo, aqui a gente não manda o aluno pagar flexão porque ele fez uma besteira. Paga 10, já viu isso? A gente não faz isso aqui. Porque o aluno tem que gostar de fazer flexão. Tem que gostar de fazer o exercício. É a parte boa do dia dele. Vai e faz. Eu posso punir ele, mas de outras formas, não fazendo flexão. Então, não precisa entrar em academia, alguma coisa assim, para completar o Krav Maga. O Krav Maga é completo, acredita em mim. E quando a lesão é de natureza psicológica, como é a didática do Krav Maga? Pessoas traumatizadas? Acontece com frequência. Tem pessoas que vêm procurar a gente porque sofreu algum tipo de violência. Tem pessoas que vêm procurar a gente porque tem trauma. Ou tem pessoas que têm trauma e vêm procurar a gente, mas não vêm por isso. E sim, você tem que saber lidar com isso. Os instrutores, eles são treinados de uma forma que eles sabem a linguagem, sabem lidar com esse tipo de situação. E para lidar com a situação real, você precisa de duas coisas. Preparo técnico e preparo psicológico. E todas as duas a gente desenvolve no treino. Principalmente se a pessoa já tem, vamos dizer assim, uma lesão psicológica, não é isso? Se ela tem um trauma. Isso é interessante, tá? Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não estou aqui para tratar trauma de ninguém. Mas é uma consequência quase que natural quando você desenvolve a autoestima, você superar alguns traumas. Eu vou dar um exemplo para você. Muito comum alunos de colégio sofrer bullying. E aí, quando o aluno ele
começa a acreditar que ele consegue enfrentar aquilo. Quando ele começa a entender e ver que de verdade, não importa se o cara é mais velho, se o cara é maior, se o cara... ele consegue enfrentar. O efeito que isso tem nele, não tem frase feita, não tem nada que vai dar pra ele isso. Porque de verdade, quando o cara vem, ele olha, tá, consigo. E aí ele muda, ele vê o mundo de outra forma. Eu já contei a história de quando você enfrentou seu chefe em outro vídeo, que é basicamente isso. A gente tem o famoso aluno leite com pera, né? Que chega aqui, criado com mãe, a mãe trata como se fosse neto, e aí cuida pra lá, cuida pra cá, e aí a pessoa perde a capacidade de enfrentar a vida em alguns momentos. Porque foi muito protegido. Eu, na minha adolescência, também fui assim, normal. Minha avó ajudou a estragar a criação, né? Normal. Então, o que acontece? Quando eu desenvolvi a capacidade de enfrentar as coisas, mudou completamente. A história que eu contei do chefe, você pode me corrigir, é que você chegou um dia pra mim dizendo que você enfrentou seu chefe. Não foi isso? Foi isso mesmo. Eu olhei e falei, me explica isso direito, porque esse negócio de enfrentou o chefe pode significar qualquer coisa. E aí ele falou, não, ele ficava fazendo um bocado de brincadeira que eu não gosto, todo mundo aceitava, mas eu falei pra ele, ó, presta atenção, eu não tô te autorizando a fazer isso não, tá? Para, fica em seu lugar, porque eu tô aqui pra trabalhar. Bom, parece que ele te promoveu depois disso, não é isso? Agora você vai ser contratado. Então pronto, é desse tipo de confiança que eu tô falando, isso ajuda. Aqui a gente não tá aqui pra tratar, claro, se a pessoa precisa de psicólogo, procura psicólogo, se precisa de psiquiatra, procura psiquiatra. Mas não tem nem dúvida que acreditar em si mesmo, confiança e ter capacidade de enfrentar situações, essa é uma das consequências boas do treino. Muito boa, diga-se de passagem. Tem muito aluno aqui, aluna, que sofreu violência grave, sexual mesmo, violência, agressão psicológica e tudo mais, e não conseguia andar na rua e etc. E hoje anda bem. Agora, eu não gosto de falar em nome dos alunos, né? A gente vai entrevistar alunos em tempos aqui, você vê as entrevistas deles falando. Eu me sinto muito bem. De verdade, eu vou começar a entrevistar os alunos, mesmo que eu não divulgue os vídeos, mesmo que eu não me autorize a divulgar nada, porque só escutar a história, isso pra mim tem muito mais valor do que eu sobreviver a 20 atentados. Isso é muito bom. Uma pessoa com idade mais avançada, um idoso, que às vezes já desenvolveu determinados problemas na vida de físicos mesmo, né? Já está desgastado, ele pode treinar Krav Maga? A resposta é sim. Mas, se o médico dele dizer que não, não. Simples assim. A gente tem aqui o Idebrando, que tem... 200. Quantos anos ele tem, cara? 233. 233, brincadeira. Tem, sei lá, 75 anos, não sei. Mais de 70 anos, com certeza. Tem o caso do Carlos. Quando eu perguntei pra ele, eu esperei que ele fosse me dizer 50, o cara tem 60 e tantos anos. Corre mais que vocês, que tem 20. Tem várias pessoas aqui com idade avançada. Tem o Elmo, que não corre e tal, tem uma vida mais sedentária, mas treina, já tem 60 e tantos anos também. A pergunta é, o médico dele não autoriza ele a fazer atividade física nenhuma, então ele não pode fazer Krav Maga. Agora, se o médico dele diz que ele pode fazer alguma atividade física, com certeza a Krav Maga deve estar na lista. E ele chega aqui e diz para mim as limitações que ele tem. Não, eu tenho problema de coluna, problema de joelho, problema de cotovelo, problema de... E aí eu vou tomar cuidado com essas coisas com ele. E com certeza ele vai treinar, talvez até melhor que vocês. Então não existe diferença entre um exercício de um idoso aqui no tatame e um adolescente. O trato é... O trato é igual. O exercício talvez possa mudar. Mas deixa eu explicar para você. Não é que o exercício vai mudar. Eu vou dar o exemplo do aluno que não tem esses 2 dedos e não fecha a mão. Eu não posso mandar ele falar, fecha a mão, para quebrar os dedos dele para ele fechar a mão. Isso não existe. Ele não fecha a mão. Então quando ele soca, ao invés dele socar com a mão aberta, ele vai retesar a mão para cá e bate com isso aqui. É a mesma coisa de soco de mão fechada? Não, nem de longe. Mas com a mão direita, se ele precisar bater, ele bate desse jeito. Quando não, ele bate com a outra mão. Aí quando eu mando ele bater com as 2 mãos, ao invés dele fazer esquerda, direita, de mão fechada, ele faz esquerda, direita, com a mão para cá. Porque ele não tem esses dedos, ele não fecha a mão. Simples assim. É um exemplo de limitação que a gente mudou um pouco o exercício. Mas o exercício é igual, não é verdade? Ele bate com a esquerda, ele bate com a direita, e se o cara vem e ele bater com a direita do jeito que tem que ser, no lugar que tem que ser, mesmo aqui, funciona.
Então, obrigada, instrutor. Deixe nos comentários aqui suas sugestões de temas, o que achou desse assunto, qualquer pergunta que você tenha para o instrutor Carlos Primo. E boa noite, professor Carlos. Obrigado. E até a nossa próxima entrevista. Tá ok. Próximo.